Achou? Eita, menina, olha! Eita, quem tá chegando? Eita, menina! Olha, gente, que belezura, hein? Quem tá chegando sou eu mesma, gente! Genisvalda! Isso! E adivinha o que aconteceu hoje? Estamos de volta! É, sim! É a mostra de palhaçaria feminina do Ceará! Uhul! E tá bom demais, não tá não? Vocês acompanharam os outros dias? Menino, teve bate-papo sobre um monte de assunto, teve novela, com um monte de mulher lindas, maravilhosas, empoderadas. Era artista, palhaça, produtora, pesquisadora, dramaturga. Menino, o negócio foi bom, viu? Foi bom não, tá sendo bom. E agora, prepara, porque agora vai ter espetáculo. Sim, gente, agora vai começar o espetáculo. Fica ligadinho, hein? Não esquece de acompanhar tudo nas redes sociais, até o que você perdeu. Ainda dá tempo para acompanhar. Acompanha tudo pelo YouTube do Cine Teatro São Luís e também pela APAES, claro, né, meu filho? Vamos acompanhar? E vem espetáculo por aí, meu filho. Olha.
caras e sem dores. Com vocês, o circo de uma mulher só. Com vocês, a banda. E para começar, música para seus ouvidos. Música para seus ouvidos. Música para seus ouvidos.
Mão a mão com quem?
foi o circo de uma mulher só. E para terminar, música! Meu nome é Maiara Maria, eu sou artista e produtora na Companhia Itinerante Malabares e eu estou trazendo aqui para a Mostra de Palhaçaria Feminina o meu solo, o Circo de uma Mulher Só, que é um trabalho que surgiu literalmente da minha necessidade de estabelecer a minha solitude em cena, de criar algo sozinha, né? Então eu peguei as habilidades que eu tenho mais domínio e decidi brincar com elas. E junto com isso eu iniciava um estudo dentro da palhaçaria, que é um lugar onde eu sou nova nessa pesquisa e me joguei para fazer esse meu solo. Queria conhecer o universo da palhaçaria, o universo da comicidade. Então eu peguei a partir das técnicas que eu trabalho e comecei a investigar a comicidade nelas. Nesse processo eu encontrei a Sâmia Bittencourt e chamei ela para fazer a direção desse meu trabalho. E aí a gente vem nessa pesquisa de como trazer a comicidade para dentro das técnicas circenses, porque eu sou malabarista, trabalho com acrobacia também, e a palhaçaria era o grande desafio, como fazer palhaçaria dentro dessas técnicas que a mim já eram tão enrijecidas. Então eu tive que desapegar um pouco da virtuose, um pouco desse lugar, né, técnico literalmente, e entrar mais no mundo lúdico da diversão, da palhaçaria, de encontrar outros caminhos de fazer as mesmas coisas. Foi muito desafiador, mas tem sido um processo muito bonito, muito lindo, que eu venho me debruçando aí, mergulhando, inclusive mergulhando no entendimento dessa figura do palhaço, que por muito tempo foi uma figura masculina e que agora nós mulheres estamos aí na cena com muita potência, com muita força. Então é esse lugar de reinvenção, minhas referências são as minhas próprias amigas e colegas da cena, o que também é muito legal, nós estamos criando referências. Então é muito bacana, óbvio que a gente vai e bebe nos clássicos, mas a gente está aqui para reinventar. E para reinventar desse nosso universo feminino,
Então, é isso. Hoje eu sou uma palhaça com amigas palhaças, uma diretora palhaça, e a palhaçaria feminina vem crescendo e tomando o seu espaço. E estou muito feliz e muito agradecida de estar aqui. Para fazer esse trabalho, o Circo de uma Mulher Só, que eu estou falando exatamente de estar sozinha em cena, né? E como uma estudante de palhaçaria, eu comecei a dar uma pesquisada no histórico da palhaçaria e fui pesquisar como os palhaços começaram as suas histórias, se descobriram palhaços. E tem na história da comicidade que os palhaços começaram a fazer reprises dos números sérios e habilidosos que o universo do circo tinha. Isso eu estou falando lá muito antigamente. E eu, lendo sobre isso, vi que eles faziam reprises cômicas das habilidades que o circo trazia. E aí eu encontrei nesse lugar um ótimo mote de eu desconstruir o meu lugar da virtuose. Então, lendo esse histórico de se fazer palhaçaria, de se fazer comicidade, eu comecei a observar os números de mágica, os números de malabares, os números de acrobacia, que estão nesse lugar mais da virtuose, e comecei a encontrar uma coisa cômica naquilo. Em toda seriedade há algo cômico, em toda tragédia há algo engraçado, basta que a gente mude o foco, não é? Então eu comecei a ver, naquilo que eu mesma inclusive fazia, enquanto uma malabarista muito enrijecida, lugares cômicos. E comecei a mergulhar mais nesse lugar. Então a minha pesquisa, a minha curiosidade se tornou muito mais pelo o lugar do riso do que o lugar da técnica. E aí eu encontrei nesse lugar lá na história, esse lugar de se fazer comicidade, que é essa brincadeira, essa tiração de onda, como a gente diz assim, com as técnicas. E isso começou a embasar o meu trabalho e me libertou um pouco desse lugar que eu já vinha com vários trabalhos, que era esse lugar virtuoso e técnico, da habilidade. E então vem sendo essa descoberta, estar em cena só. Não foi fácil para mim, eu faço parte de uma companhia que teve algumas formações, então eu normalmente estive acompanhada em cena. E estar sozinha também foi esse processo de autonomia, né, do meu trabalho, da minha caminhada. Então, é disso, é sobre isso que o meu trabalho fala, sobre ir lá no berço de como se começou a fazer comicidade e trazer para cá, para esse universo de uma mulher em 2021, fazendo palhaçaria num trabalho solo, bebendo das técnicas circenses que são já, né, tão antigas e de alguma forma tão esmiuçadas. Então, o meu trabalho ele vem muito desse lugar. Siempre que te pregunto, exacto, que cuando escondes, tú siempre me respondes, quizás. Y así pasan los días y yo desesperada y tú contestando, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando con lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? Oye, ¿hasta cuándo? Que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me responde, quizás. Y así pasan los días y yo desesperada y tú contestando, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando
esse número se chama Isso é Grolesco, que é uma mistura do burlesco com grolesco, né, com grotesco, que foi no momento em que eu comecei a vivenciar essa pesquisa, esse momento da bufonaria, né? Eu já trabalhava a palhaçaria antes, mas acho que fazendo bufonaria, assim, foi um dos primeiros caminhos que eu passei, né? Acho que a Lupita surgiu a partir desse número, na verdade, né? Acho que Lupita não era Lupita, não tinha essa ideia de Lupita quando eu montei esse número, né? Ele surgiu quando eu fazia a disciplina Expressão de Si no IFCE, assim que eu entrei, 2016, 2015, não lembro bem, sou bem ruim de data, mas começava por esse lugar de investigação, né, do que eram coisas suas, enfim. E na época me incomodava, bom, eu já tinha várias questões com a minha palhaça, assim, de pensar vários lugares estéticos e que eu tinha pensado, enfim, que eu tinha vivenciado até ali e achava que tinha mais coisas sobre mim que eu queria que tivesse nessa palhaça, enfim, não tinha muito essa dimensão, mas fui entrando nessas inquietações até que, nessa Expressão de Si, eu montei o comecinho desse número, né? Que depois eu fui apresentando e aí, então, eu fui tendo dimensão do que era a Lupita. Logo depois eu entrei, de fato, nas 10 Graças, né, como integrante, e aí a gente montou o cabaré, em que a Lupita ganhou outras dimensões, mas sempre dentro do que tinha surgido a partir desse número, né, que traziam essas questões da minha feminilidade, em que eu nunca me achei muito feminina, nunca me achei muito sensual, nem, e todas essas coisas, que esses padrões estéticos e patriarcais, enfim, estão aí para construir em cima da gente, né? E aí o número é meio que uma desmontagem dessas coisas que eu não aceitava ou, enfim, não gostava muito em mim, né? Então, a própria maquiagem surgiu nesse número, né? Que eu uso o preto aqui embaixo, que já era meu, né? Eu já tinha as olheiras desde criança, era uma coisa que eu não gostava. E a primeira vez que eu me maquiei, eu lembro que eu também passei a sombra embaixo do olho. Então, eu fui trazendo essas coisas que eram minhas para a composição dessa figura que eu não tinha ideia que era minha palhaça, mas que era uma figura cômica, né? Que trabalhava o grotesco, enfim. Que também fui descobrindo isso nesse processo, né? O próprio bigode, que é uma coisa que eu tenho desde criança, né? Que tinha sempre aqueles apelidos, né? Mulher de bigode, né? O diabo pode, né? E aí eu sempre ficava com vergonha de tirar e não conseguia assumir, então ficava muito nessa. Então, quando foi na Lupita, eu coloquei esse bigode, o batom vermelho, que é sempre uma marca que eu acho muito bonito, mulher que usa batom vermelho. Minha mãe usava batom vermelho e eu achava assim, a coisa mais linda do mundo. Eu nunca vou conseguir usar batom vermelho porque eu odeio a minha boca, acho horrível. E aí na palhaça eu disse, então vou assumir isso, né? E tanto que depois eu passo o batom no dente e tudo. E isso era uma progressão porque como eu não gostava da boca e nunca dava certo, então eu tirava e botava e tirava e aí passava no dente, já que o problema era o dente, né? Então, tempos depois, eu acabei perdendo os dentes de verdade, isso também foi entrando para a cena e para outras coisas dentro dessa descoberta cômica, mas a partir, tudo que eu vinha trabalhar a partir daí dentro da bufonaria foi vindo das descobertas desse número, assim. E não tinha ainda participado da mostra, né? Tinha participado das discussões que geraram a mostra, que eu acho que é um espaço fundamental, né, para a formação e manutenção das mulheres palhaças em Fortaleza e adjacências, porque eu sou ali da Divisa, né, sou de Maracanaú, como tem outras também na mostra que também são de Maracanaú e tem Caucaia, enfim. Então você vê que amplitude que vai tomando isso, né, de um lugar de pertencimento, que essas mulheres vão se identificando, vão se enxergando, né. Então eu assisti a primeira mostra e saí de lá assim emocionada pela potência dos trabalhos, né, das meninas ali, justamente com essa coisa da identidade de cada uma, com a potência de cada uma, essa palavra é difícil, pluralidade de cada uma, e que eu fui convidada para essa mostra e me senti muito honrada, assim, achava que não tinha, fazia muito tempo que eu não fazia esse número
E é muito, 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 muito infinitamente diferente fazer para uma câmera. O que causa quando você está com a plateia te gera muitas outras coisas, né? Mas infinitamente feliz de poder estar aqui vivendo essa emoção de novo, nem que seja nós aqui, ó. E como é importante, acho que para todas as meninas que estão participando da mostra, né? Acho que num ano tão difícil, de tanta resistência para todo mundo, em que a gente teve que se ver com a lupa tão de perto, né? E a gente poder estar exercendo esse lugar de potência maior e existência nossa, que eu acho que é na palhaçaria, pelo menos para mim é, né? Eu só pude descobrir que eu era uma mulher através da palhaçaria. Então, salve a essa mostra que nos torna tão potentes em todas as dimensões possíveis. Salve.